A cidade dos pântanos, conhecida como Venore, é um exemplo impressionante de adaptação e comércio nas terras tibianas. Erguida sobre terrenos lamacentos, Venore prosperou onde poucos acreditavam ser possível, alcançando o status de cidade conhecida como coração econômico do continente, onde mercadores astutos fazem fortunas e onde oportunidades, legais ou não, nunca faltam. No entanto, por trás dessa fachada de prosperidade, esconde-se um lado obscuro de negócios questionáveis e intrigas. Hoje estou aqui para guiá-los por Venore, explorando suas origens e os elementos que a tornaram uma peça-chave no cenário do Tibia. Mas antes já sabe, garanta que deixou o seu like e se inscreveu no canal. E lembre-se, o lugar para comprar suas Tibia Coins mais baratas e de forma segura é lá no site do Moedas. Utilize o meu código de criador ao se cadastrar no site ou use o meu link que está na descrição. E se você está em busca de diversão no Tibia de uma maneira alternativa, se liga nas recomendações que eu tenho para você. Asteria OT, um servidor alternativo de versão 13.32 totalmente customizado e diferente de tudo que você já viu até hoje. O servidor é de PVP híbrido e conta com uma lore própria fantástica, cheia de mistérios a serem descobertos, além de magias otimizadas, passes de batalhas com recompensas exclusivas, teleportes para bosses e hunts, eventos dinâmicos que unem a comunidade e uma staff sempre presente auxiliando os jogadores e punindo botters e infratores. Outra excelente recomendação para quem prefere a jogabilidade de um servidor clássico é o Talion Aura Lite. Esse servidor alternativo non-PVP foi criado pela renomada equipe do Tibia BR, que vem servindo a comunidade tibiana desde 2003. O Talion oferece uma experiência idêntica ao mapa global, mas com todas as portas abertas, acessos liberados, rates de loot e XP mais altos, sistemas de lealdade VIP, além de atualizações contínuas. Crie sua conta e jogue agora mesmo! A cidade de Venore nasceu como uma modesta colônia do Império de Tais, em uma época marcada pela expansão territorial e pela fundação de postos avançados em áreas inóspitas. Enquanto os Nightmare Knights se estabeleciam nas perigosas Plains of Havoc, os primeiros colonizadores de Venore enfrentavam seus próprios desafios. O terreno pantanoso e lamacento tornava a construção de abrigos difíceis, forçando os pioneiros a erguerem simples barracas de madeira, buscando refúgio das criaturas selvagens que rondavam a região. Apesar das adversidades, a promessa de oportunidades atraiu cada vez mais colonos, motivados pela ideia de riquezas e novos começos. Essa crescente população encontrou seu maior alívio com a chegada de poderosos druides e sorcerers, que, através de suas magias, conseguiram eliminar grande parte das ameaças venenosas e hostis do pântano. A cidade se destacou como uma importante fonte de madeira. Visando suprir a demanda de trabalho na extração desses recursos, prisioneiros de Tais foram enviados à região ao sul da cidade como trabalhadores forçados, cortando árvores e até auxiliando na construção de uma grande catedral. Contudo, um devastador terremoto resultou na destruição dessa construção, que posteriormente foi abandonada por seus antigos habitantes, tornando-se conhecida desde então como a Dark Catedral. Após esse desastre, seitas de origens desconhecidas e indivíduos de moral questionável se instalaram no que restou do local. Mais acima das ruínas de Dark Catedral, alguns foras da lei e desertores do exército do rei ergueram um esconderijo conhecido como Outlaw Camp. Lá, habitantes defendem suas moradias sujas e decadentes ferozmente contra qualquer intruso. Além disso, eles não hesitam em apoiar outros foras da lei ou mesmo colocá-los em seu acampamento. Alguns boatos dizem que alguns desses criminosos prestaram serviços não oficiais para Venore, proporcionando à cidade uma fonte constante de mão de obra barata.
Como a cidade de Venori foi estabelecida apenas como uma colônia de Tais, não era de se esperar que os habitantes atingissem um nível aceitável de prosperidade. Entretanto, um evento inesperado marcou o ponto de virada que transformaria para sempre a cidade: a descoberta da Spiceweed, uma erva exótica nativa dos pântanos que cercavam a cidade. Ao ser utilizada na culinária, conferia sabores únicos e irresistíveis. A fama da Spiceweed rapidamente ultrapassou as fronteiras de Venori, chamando a atenção de mercadores de todas as partes. Viajantes começaram a chegar com frequência, trazendo riquezas e novas oportunidades. Esse influxo de viajantes e comerciantes não apenas impulsionou a economia do local, mas também fez com que Venori se tornasse um polo de trocas e inovações. O crescimento da cidade foi tão rápido que, em pouco tempo, o cenário antes humilde deu lugar a uma cidade vibrante e em expansão. As construções de pedra substituíram as antigas casas de madeira, e as robustas pontes sobre os pântanos permitiram uma ligação mais eficiente entre os distritos e as áreas comerciais. A cidade, antes apenas uma sombra de Tais, agora rivalizava em influência e poder, sendo conhecida por sua astúcia nos negócios e por ser o lar de alguns dos mercadores mais ricos do Tibia. À medida que o tempo avançava, muitos comerciantes conseguiram acumular grandes fortunas em Venori. A ascensão de uma nobreza abastada levou ao controle progressivo das administrações municipais. Com seu poder e riqueza, esses comerciantes conseguiram conquistar privilégios importantes de Tais, que se encontrava militarmente debilitada devido a inúmeras guerras e crises. Como resultado, Tais tornou-se dependente de Venori, enquanto a relação oposta não se mantinha. Assim, as casas mercantis de Venori ganharam considerável autossuficiência e influência. Por esse motivo, alguns acreditam que atualmente Tais nada mais é do que uma marionete nas mãos dos barões do comércio venorianos. Tais é apenas uma marionete de Venori sem saber. Um exemplo claro dessa influência foi a anexação de Liberty Bay, movimento orquestrado principalmente por Venori. Comerciantes ricos, sedentos pelos recursos da ilha militarmente debilitada, criaram um estado de emergência, enquanto agitadores leais à cidade pediam apoio militar a Tais contra rebeldes. Esse apoio de Tais na anexação de Liberty Bay foi determinante para a conquista do novo território. Essa é uma longa história. Houve um tempo em que Vandura era livre e Liberty Bay nem existia. Eu lutei na guerra por Vandura, mas não tivemos chance contra o poder unido de Tais e Venori. Venori ofereceu ao rei de Tais a, entre aspas, generosa ajuda de mercenários, que, após Liberty Bay ter sido controlada com sucesso, não mais foram pagos. Logo, alguns deles decidiram se tornar piratas, mas não oficialmente considerados membros da resistência colonizadora por Venori. De fato, alguns dos mercenários ainda servem a Venori como piratas e dão suporte ao seu império comercial atacando navios de competidores. Atualmente, os comerciantes ricos e influentes ainda dominam as operações de Venori. Famílias como os Slim, proprietários da loja Useful Things, e os Iron Eye, donos da loja Iron House, desempenham papéis centrais nas atividades da cidade. Eles exercem considerável influência sobre os outros comerciantes, e frequentemente priorizam seus interesses pessoais e lucro em detrimento da política. Carlin representa um incômodo constante para os comerciantes de Venori, e desejam vê-la novamente sob o controle de Tais e dentro de sua esfera de influência. É em grande parte devido aos esforços de Venori que a reconciliação entre Carlin e Tais parece quase impossível. Apesar de ter o poder de buscar a independência,
Venori considera que perder sua influência sobre tais seria um preço muito alto a pagar em comparação a ser o maior pagador de tributos da capital. Venori é um pouco difícil de lidar. Os mercadores têm um olhar atento sobre nossas atividades em sua cidade e nossa autoridade é limitada lá. No entanto, usaremos toda a nossa influência para impedir que aconteça lá o mesmo que aconteceu com Kalin. Em linhas gerais, o dinheiro dita as regras em Venori. Para os ricos, é um lugar agradável para se viver, repleto de lojas onde se pode gastar à vontade. A cidade oferece diversas oportunidades de emprego, com a agência de negociantes dos interesses de Venori, sempre à procura de aventureiros habilidosos dispostos a proteger a segurança das cidades e seus negócios. Entretanto, aqueles com laços amistosos com as mulheres da elite de Cairn devem ser cautelosos, pois a Avin secretamente apoia a resistência masculina com suprimentos de cerveja. Adicionalmente, a licença de jogos torna Venori um destino atraente para caçadores de fortuna, mas a cidade também é um lar para sonhos frustrados e esperanças despedaçadas. Muitas pessoas que chegaram às cidades com grandes aspirações acabaram sem nada. A última esperança para os pobres, doentes e sem teto é uma modesta casa construída por uma das raras almas generosas da cidade. De tempos em tempos, a febre vibrante do pântano se espalha, levando os cidadãos a vagar pelas ruas lotadas, lembrando a todos que a luta pela sobrevivência continua. E hoje é só, galera. O que acharam? Sabiam de todas essas tramas que envolvem uma das cidades mais famosas do Tibia? Me respondam aí nos comentários. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e falou!